Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Em 2013, a Emenda Constitucional das Domésticas foi promulgada, garantindo 16 novos direitos aos trabalhadores domésticos. 9 deles entraram em vigor logo depois de aprovada a emenda. Mas ainda faltava a regulamentação de 7 direitos, como FGTS, adicional noturno. Depois de 2 anos, eles foram finalmente regulamentados, mas o assunto ainda deixa dúvidas a milhões de brasileiros. Para explicar como fica essa nova relação de trabalho, está conosco o juiz do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, Rodrigo Dias da Fonseca. Doutor Rodrigo, em 2013, o Congresso aprovou a Emenda Constitucional das Domésticas, ampliando essa categoria ao restante dos direitos que a Constituição de 88 já havia garantido aos demais trabalhadores. Mas só a partir de junho deste ano, depois de regulamentados pelo Congresso, todos os 16 benefícios passaram efetivamente a valer. De forma resumida, o senhor poderia explicar as novidades desta lei? Bom, as maiores novidades, 2 delas, talvez as maiores você acaba de mencionar, que é a exigibilidade do FGTS e do adicional noturno. E houve, o que chama mais a atenção de todo mundo, a questão da regulamentação mais efetiva, mais detalhada, minuciosa, de como vai se fazer a mensuração e o controle das horas extras, eventualmente elaboradas pelo empregado doméstico, que já estava em vigor desde a emenda, o direito às horas extras, mas com muitas dúvidas, Não se sabia como se devia fazer, como era obrigatório e se era obrigatória a realização de algum tipo de controle, tudo se dava com base em interpretação. Agora a lei já deixou isso mais claro. A única ressalva sobre tudo que foi mencionado é que eu diria que quanto ao FGTS em específico, apesar de a Lei Complementar número 150 deste ano já haver, em princípio, regulamentado a PEC das domésticas, ainda quanto ao FGTS, é necessário se aguardar a regulamentação efetiva feita pelo Conselho Curador do FGTS, porque até que isso ocorra, segue sendo, a rigor, facultativo o recolhimento. A nova legislação ela beneficia não somente a empregada doméstica, mas também outros profissionais desse âmbito, digamos, residencial, como o jardineiro, a babá. Mas uma das principais dúvidas diz respeito à diarista. O senhor poderia explicar a diferença entre o trabalhador doméstico e a diarista? Poderia, mas a rigor, o jardineiro, a babá e quaisquer outras profissões exercidas no âmbito residencial sem finalidade econômica é empregado doméstico. Não há essa diferenciação entre a babá e o jardineiro e o empregado doméstico, é porque nós estamos muito condicionados a imaginar que empregado doméstico é só aquela pessoa que varre a casa, arruma a cama, lava louças. Isso não é verdade, Não juridicamente falando. Agora, com relação à questão da diarista, historicamente houve uma enorme insegurança jurídica com relação à definição de quem fosse a diarista, porque a diarista é nada mais do que alguém que labora, trabalha no âmbito residencial, tal qual o empregado doméstico, porém com uma intensidade, com uma frequência no curso do tempo menor. E isso decorre do conceito de continuidade que estava e está previsto na lei do doméstico, que ninguém sabia muito ao certo o que significava. Isso variava de tribunal para tribunal, alguns entendendo que, mesmo que a empregada trabalhasse uma vez por semana na residência da família, já havia entendimento de que, se isso ocorresse por anos a fio, por muito tempo, já se caracterizaria a relação de emprego doméstico. A chamada não eventualidade. A não eventualidade nesse caso é sem dúvida ocorrente, mas é porque para a doméstica exige-se mais do que a não eventualidade. Exige-se, nos termos da lei, continuidade. E continuidade, para alguns, exigiria uma vez só por semana, para outros exigiria 2 vezes por semana. E eu acredito que fosse majoritário, mas não unânime, longe disso, o entendimento de que, para que se caracterizasse a continuidade, seria preciso que a trabalhadora ou o trabalhador se ativasse pelo menos 3 vezes por semana. Daí se difundiu a noção de que, se o empregado ou empregada doméstica trabalhasse somente, entre aspas, 2 vezes por semana, o trabalhador doméstico, então ele não seria empregado, mas sim diarista, e alijado, portanto, de todos os direitos da legislação trabalhista. Certo ou errado, essa interpretação acabou por prevalecer na Lei Complementar número 150, de tal forma que, a partir de agora, não dá para haver mais dúvida quanto a isso,
porque a lei é clara nesse sentido. O empregado doméstico é aquele que, além de todos os requisitos tradicionais, se ativa pelo menos 3 vezes por semana na residência da família. De tal forma que, para quem é a diarista hoje, sem a menor sombra de dúvida, é aquele ou aquela que trabalha no âmbito residencial da família, com finalidade não econômica, menos de 3 vezes por semana. Portanto, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, a gente tem a diarista. Perfeito. A jurisprudência certamente vai começar a se acomodar em torno dessa interpretação. A rigor, a gente não precisa mais de jurisprudência para definir essa questão, porque desta vez a lei colocou uma pá de cal sobre o assunto, né? Perfeito. E a questão da jornada de trabalho? Esse é um ponto também que gera muitas dúvidas. Afinal, o que pode e o que não pode? Gera muitas dúvidas, eu também tenho algumas delas. Em primeiro lugar, havia uma dúvida original da Emenda Constitucional 72, porque aquela emenda já deferiu à empregada doméstica o direito a horas extras imediatamente, não é uma novidade da lei, mas havia sempre alguma dúvida sobre como mensurar isso, como controlar e fazer o registro da jornada de trabalho. Num primeiro momento, cada doutrinador, cada juiz, cada procurador, enfim, deu a sua interpretação, e a gente ouviu a história do caderninho que ficava em cima da mesa e coisa parecida. E, de fato, a lei trouxe isso de forma clara, que é preciso que seja feito o registro, pode ser manual, pode ser mecânico, eletrônico, não importa, mas é preciso que seja feito o registro da jornada do empregado doméstico. Tem muito poucas diferenças sobre a duração do trabalho é a mesma, há algumas diferenças pontuais com relação, por exemplo, ao número de intervalos e duração do intervalo para a empregada que resida na residência onde presta serviço, mas quanto ao mais, é muito parecida, a jornada de até 8 horas, 44 semanais, enfim, quanto a isso, a dificuldade é o próprio controle, porque é a pessoa que está trabalhando dentro da casa, e isso naturalmente dificulta um pouco a exata mensuração de quando está e quando não está trabalhando. Perfeito. E no caso daquele empregado que dorme no local de trabalho, como também fica essa situação? Ele recebe o adicional noturno? Olha, essa era uma dúvida que desde o início todos tínhamos, né? E mesmo com a regulamentação da lei, com toda sinceridade, continuaremos a ter. Essa é uma questão que a jurisprudência vai ter que definir, porque a lei é silente. Mas o que me parece é que o direito ao adicional noturno só ocorrerá se a empregada efetivamente trabalhar. Ou o que eu quero dizer com isso é que naquele momento de descanso em que, por exemplo, estiver no quarto, ou assistindo televisão, ou dormindo, etc., me parece que não vai ser contado esse tempo como trabalho noturno, ou, portanto, não haverá direito ao adicional, e nem mesmo por analogia a um pagamento de sobreaviso, porque se cogita também disso, porque a lei, na parte que é expressa, diz apenas que durante o período de trabalho a empregada fará jus ao adicional noturno. Quer me parecer que essa interpretação deve ser restritiva, no sentido de que apenas se efetivamente se exigir efetivo labor, vai ser devido o adicional noturno. Doutor Rodrigo, ainda falando sobre a jornada de trabalho, e se alguém quer contratar um trabalhador doméstico para 4 horas e não 8 horas, como diz a lei, isso é possível? É possível, inclusive, é possível de qualquer forma, contratar por menos de 8 horas, por 7, 6, enfim. Não é possível contratar por um limite superior a 8. Mas, com relação às 4 horas, como exemplo, é possível que o empregador, se pretender, se quiser, firmar com o empregado o chamado contrato por tempo parcial, ou seja, para aqueles casos em que o empregado labore em, no máximo, 25 horas durante a semana. As vantagens teóricas do contrato por tempo parcial é que é possível o pagamento proporcional à jornada, de tal forma que a gente tem o salário mínimo hoje de 788, alguém que trabalhasse em meia jornada poderia ganhar a metade disso. O que eu acho difícil é, na nossa conjuntura econômica, apesar de se avizinhar uma suposta crise econômica, se consiga contratar um empregado doméstico que se sujeite a essa remuneração tão mais baixa. Mas é possível, falando em tese. Porque funciona a lei do mercado. Sim. E tem a vantagem também na duração das férias, que no contrato de tempo parcial a duração das férias é um pouco menor, obviamente, porque há um desgaste menor no curso do ano para esse trabalhador. O contrato por tempo parcial, no entanto, exige formalização. É preciso que seja feito por escrito. Mas, de toda forma, é possível se contratar sem essa formalização o empregado para trabalhar um número menor de horas. Inclusive, por interpretação bem assentada na jurisprudência, também com essa proporcionalidade
no pagamento de salários, mas não nas férias, porque se não há o contrato por tempo parcial, vai seguir aquela regra normal de férias. Né? Perfeito. Agora, o senhor fez menção no bloco anterior da dificuldade a respeito do controle da jornada. Como que o empregador pode efetivamente comprovar a jornada de trabalho do trabalhador doméstico? Como a relação de trabalho doméstico, praticamente na totalidade dos casos, diz respeito ao trabalho de uma única pessoa na residência, dificilmente o empregador vai se utilizar de qualquer meio mecânico ou eletrônico para controle dessa jornada. Vai ser feito, na maior parte dos casos, realmente manualmente. Sendo feito manualmente, o que precisa ser feito é a obediência ao exato momento, para fins de registro, de início e de término da jornada, porque a jurisprudência já tem, muito bem caracterizado, é a súmula 338, que aqueles cartões de ponto, que aqueles registros de jornada tidos por britânicos invariáveis, com registro de jornadas em que o empregado entra todos os dias às 8 horas em ponto, vai embora às 16 em ponto, etc., que esses cartões são inservíveis para demonstração do horário efetivamente laborado, porque ninguém consegue trabalhar dessa forma tão exata. Então é bom que o empregador, quem sabe, pudesse ter o cuidado de, se for utilizar o registro manual, um caderninho, como se diz, colocar lá ou deixar à vista do empregado um relógio, de preferência, para ser muito franco, digital, e dê a ordem para que seja registrado o minuto exato de entrada e saída do serviço, sem arredondamentos, que é o que eu quero dizer mais básico, mais diretamente. Agora, já me foi questionado, e me parece possível, que em condomínios, se os empregados domésticos possam, por deliberação dos próprios condôminos, utilizar aqueles relógios de ponto que normalmente se encontram à entrada dos condomínios, compartilhando, portanto, do mesmo relógio de registro que os empregados dos condomínios utilizam. Isso não me parece que cause nenhum problema e, quem sabe, seja um meio de prova bastante efetivo, porque a gente espera, embora eu não tenha tanta esperança quanto a isso, que a lei não traga maior número de ações de empregados domésticos. Me parece que isso vai acontecer, temo pelo menos que isso ocorra. E uma dificuldade dessas ações de empregados domésticos é justamente a comprovação de jornada, por exemplo, porque quem que a gente levaria para ser testemunha nesse tipo de caso, quando a gente considera que praticamente ninguém vê o trabalho ocorrer e quem efetivamente testemunha no cotidiano não pode ser testemunha em juízo, porque normalmente é parente do empregador. De tal forma que talvez fosse até, quando isso for possível, esse tipo de registro mecânico na entrada do condomínio, algo a se pensar e a se considerar com bastante razoabilidade, né? Doutor Rodrigo, em junho deste ano houve a regulamentação dos 7 direitos mais polêmicos dessa nova lei. São eles o FGTS, a indenização das demissões sem justa causa, adicional noturno, auxílio creche, salário família, seguros-desemprego e para acidentes de trabalho. Eu gostaria que o senhor detalhasse como é que vai funcionar o recolhimento do FGTS e os depósitos para os casos de demissão sem justa causa. Sem justa causa é o caso mais fácil, a rigor. A questão é que o FGTS tem toda uma sistemática diferente para o doméstico comparativamente ao trabalhador urbano e rural, com aquela sistemática a que nós estamos acostumados. O doméstico precisa, o empregador doméstico, recolher aqueles 8% que todo mundo está acostumado, que seja feito na conta vinculada do empregado na Caixa Econômica Federal, mas não só isso. O empregador doméstico recolherá esses 8% e recolherá, além disso, numa variação diferente na mesma conta, mais 3,2% sobre o valor do salário do empregado. O que é esse 3,2%? É 40% sobre o valor dos depósitos. 40% de 8% é justamente 3,2%. De tal forma que, adiante, no futuro, quando essa relação chegar ao término, se ocorrer a dispensa sem justa causa, aquilo que nós costumamos chamar de multa, a indenização de 40% pela dispensa imotivada, já estará depositada, porque ela foi depositada no curso do contrato. É evidente que isso leva ao questionamento sobre as outras hipóteses de terminação do contrato, em que não há direito nem de levantamento, na maior parte dos casos, mas principalmente que não há direito ao levantamento, há direito à chamada multa, indenização de 40%. Neste caso, uma dispensa por justa causa, um pedido de demissão do empregado, um contrato por prazo determinado que a lei estabelece que é possível com relação aos domésticos, em todos esses casos não é devida a multa de 40%, né? Mas ela terá sido depositada no curso do contrato. Nestes casos, ao fim do contrato, o empregador terá o direito de levantar aqueles valores. É, para essas hipóteses, uma espécie de, entre aspas, empréstimo que o empregador faz ao fundo, podendo sacar
ao fim do período do contrato, né? Mas o fato é que, paradoxalmente, para fins de proteção, entre aspas, ao empregador doméstico que não teria dinheiro para suportar os custos indenizatórios no momento da rescisão imotivada do contrato, obrigou-se, a solução legislativa foi obrigar esse empregador doméstico a fazer o depósito antecipadamente, ou seja, a pretexto de protegê-lo, penalizou-o no curso de toda a relação de emprego, né? Doutor Rodrigo, para facilitar o pagamento dos novos benefícios, o governo criou o chamado Simples Doméstico, que deve entrar em vigor até outubro deste ano. O senhor poderia explicar o que é esse sistema e como ele vai funcionar? Então, o empregador urbano, rural também, é obrigado a enfrentar uma série de procedimentos burocráticos que, na maior parte dos casos, mesmo as microempresas têm condição de fazê-lo, porque tem um contador que presta serviços e tal. Isso nem sempre é verdadeiro para o empregador doméstico. Então, o legislador sabia disso e buscou simplificar, daí o Simples Doméstico, o recolhimento do INSS, do FGTS, através do seguro que foi criado contra acidente de trabalho para o empregado doméstico, em uma guia única. A lei, que é de 1º de junho, estabeleceu que a regulamentação dessa guia única, da forma como esse recolhimento deve ser feito, seria feita no prazo de 120 dias. Como a lei é de 1º de junho, até o fim de setembro, início de outubro, espera-se, com o cumprimento da lei, que saia a regulamentação e então esses recolhimentos possam ser feitos pelo empregador de forma única, de forma mais simplificada, né? A ideia, pelo menos, é essa. E outro ponto importante é o auxílio creche. O pagamento desse benefício pelo empregador vai depender de convenção ou acordo coletivo entre os sindicatos de patrões e empregados? Vai, porque o que a Constituição estendeu ao empregado doméstico foi a assistência da criança desde o nascimento até os 5 anos, incluída aí a creche, mas esse é um benefício previdenciário, de natureza previdenciária. O que a gente tem, grosso modo, podemos chamar de auxílio creche, na legislação trabalhista propriamente, diz respeito a uma disposição da CLT, que segue não aplicável como regra aos domésticos, para as empresas com mais de 30 empregadas, com mais de 16 anos. Nesses casos, as empresas têm que ter um local para as empregadas deixarem seus filhos enquanto trabalham. Como a maior parte das empresas não tem esse local próprio, uma alternativa que se abre a elas é o pagamento à empregada de um valor para que ela deixe o filho na creche durante o horário de trabalho. Não é o caso, não se aplica isso, evidentemente, ao empregado doméstico, que não tem uma empregada, 2 no máximo, em cada residência. Mas o benefício previdenciário, sim, o benefício previdenciário foi estendido a ela. Com relação ao próprio empregador doméstico, é possível que seja devido o auxílio creche à empregada? Na forma mencionada por você mesmo, que é a previsão em um acordo, em uma convenção coletiva a rigor, né? É preciso que haja um ajuste entre o sindicato dos empregadores domésticos e o sindicato dos empregados domésticos, prevendo o pagamento do tal auxílio creche e outros possíveis direitos não contemplados na legislação aos domésticos, e aí sim, e só aí, o empregador estará obrigado ao pagamento. E a partir de todo esse regramento novo para o trabalhador doméstico, pode-se dizer que começaram a surgir empresas que oferecem o serviço de limpeza, numa espécie de terceirização, também agora aos empregadores domésticos. A família, então, contrata a empresa que fornece a mão de obra especializada e é responsável pelos encargos. O senhor acredita que a relação de trabalho direta entre empregador e empregado doméstico irá passar por mudanças? Irá e já está passando. A rigor, nas cidades maiores, nos centros urbanos, nos maiores centros urbanos, essas empresas de prestação de serviço doméstico, pessoas jurídicas que prestam serviço doméstico, se dedicam a isso, já existiam em São Paulo, Rio, bem antes da entrada em vigor da nova lei, a rigor, bem antes da entrada em vigor da emenda constitucional em 2013. É possível, sim, que essa realidade se espraie. Agora, que há todo um processo de modificação do mercado de trabalho do empregado doméstico, isso não tem nenhuma dúvida. A partir do momento em que vários direitos foram estendidos aos domésticos, a partir de 2013, com mais intensidade agora, com a Lei Complementar 150, mas isso ficou muito flagrante em 2013, pelo momento econômico que estava sendo vivido, o custo do empregado doméstico aumentou muito,
para o empregador. Não apenas porque o salário aumentou, mas porque esses direitos todos foram reconhecidos. E muitos empregadores, temerosos desse aumento de custos, dispensaram empregados domésticos, ou deixaram de contratar, ou passaram a contratar diaristas. A gente teve reflexos disso em várias áreas da economia brasileira. Por exemplo, no aumento exponencial da venda de eletrodomésticos. São pessoas comprando máquina de lavar, máquina de lavar louça, etc., já se preparando para um cenário econômico em que não vai ter condição de contratar empregados domésticos. Infelizmente, a gente está passando por um momento de retração econômica, então vários desses empregados domésticos que deixaram o serviço buscando ocupações melhor remuneradas, ao que se diz, estão retornando, buscando o retorno, alguns deles, ao serviço doméstico por falta de outra alternativa. É possível, não estou afirmando isso, nem acho que seria o ideal, mas é possível que isso diminua o patamar salarial médio dos empregados domésticos e que isso leve a algum incremento de contratação. Mas a tendência não é essa. Nos países, quanto mais desenvolvido o país e quanto mais se desenvolve o país, mais caro é o serviço doméstico, de tal forma que a tendência nossa é de que no curso do tempo haja um menor número de empregados domésticos, né? Certo. E para evitar uma ação trabalhista, que eu acho que deve ser o maior receio do empregador doméstico, que orientações o senhor daria para quem quer, afinal, contratar uma empregada ou um empregado doméstico? A forma mais segura, assim, 100% segura de não ter a reclamação trabalhista, além de não ter o empregado, obviamente, é o trabalhador doméstico não se ative 3 vezes por semana, como a gente já conversou aqui. Para aqueles empregadores que tiverem condição de se utilizar da mão de obra doméstica em até 2 vezes, se isso for o quanto bastar, é o ideal para ele, sob a ótica do tomador de serviços, né? Porque não se configura o vínculo de emprego. Agora, para aqueles casos em que é necessário a contratação do empregado ou empregada doméstica por 3 ou mais vezes na semana e, portanto, com vínculo configurado, o conselho é o óbvio, né? Cumprimento estrito da legislação, formalização do contrato, a questão do registro de horários ser bastante rigoroso quanto a isso, considerando que a prestação de serviço se dá dentro da residência, que se faça, mesmo que isso cause num primeiro momento algum constrangimento, um estranhamento, melhor dizendo, que se seja bastante rigoroso quanto ao cumprimento dos intervalos, não permitir mesmo que haja trabalho durante o intervalo de trabalho. Enfim, não são conselhos diferentes do que se dá a qualquer empregador que pretenda não se ver engolfado nessas reclamações trabalhistas, né? Cumprimento estrito da lei. E para finalizar, como o trabalhador doméstico deve proceder em caso de descumprimento da lei? Bom, se o empregado doméstico enfrentar esse tipo de situação, em primeiro lugar, além do óbvio, buscar a justiça do trabalho, me parece que, em primeiro lugar, buscar o seu próprio sindicato, por mais de um motivo. Primeiro, porque é possível que se chegue a acordo com o empregador para o pagamento do que é devido, sem necessariamente ajuizar a reclamação trabalhista. Honestamente, é raro, mas é o ideal. E mais rápido. E mais rápido. Mas se isso não for possível, ir ao sindicato ainda tem 2 vantagens adicionais. A primeira é que se entenderá na inteireza quais direitos e em que extensão eles foram violados. E se realmente assim tiver ocorrido, o sindicato tem por obrigação legal de fornecer assistência judiciária a esse empregado. Portanto, haverá um advogado gratuito para esse empregado, o que é vantajoso porque, a não ser assim, é claro, que o empregado mesmo doméstico tem o direito de contratar quem ele preferir, mas certamente terá algum custo com isso. Normalmente, se vencedor da ação, um percentual do valor recebido é destinado a pagamento do seu advogado. Isso não ocorrerá, pelo menos em tese não deve ocorrer, se o sindicato fornecer o advogado a esse empregado. De tal forma que me parece que deve procurar seu sindicato e, num segundo momento, ajuizar a ação trabalhista. Muito bem, doutor. Muito obrigada por sua participação no programa. Foi um prazer. Obrigado. Hoje conversamos com o juiz do trabalho Rodrigo Dias da Fonseca sobre os novos direitos dos empregados domésticos. Nos vemos no próximo programa. Até lá!